Meus queridos, meus amados irmãos, eu quero nessa tarde cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, trazer uma palavra aos vossos corações que se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 8 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 8 diz assim: E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que se desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou. Versículo de número 11 diz: E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. O versículo 13: E convocando Pilatos, os seus principais dos soldados e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando a vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Versículo 15: Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Versículo 16: Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um pela festa, mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual for lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Louvado seja o nome do Senhor. Até o verso de número 19. Meus queridos, meus amados irmãos, eu acredito que você ouviu a leitura, viu que a narrativa dos fatos escrito por Dr. Lucas, você percebeu que Lucas narra a história aonde Jesus é preso, entregue pelas autoridades daquela época. Jesus passa por duas autoridades. A primeira autoridade era Herodes, segundo autoridade Pilatos. E nós sabemos muito bem, pelos atos que Jesus fez, não era digno de morte. Por quê? Porque pelas mãos de Herodes, ele disse, nada achava de errado na vida de Jesus. Pelo outro, a narrativa de Pilatos diz que não achou nele crime nenhum para levar à morte. Mas nós sabemos muito bem que
A história de Jesus não veio para este mundo para passear. Nós sabemos que a história de Jesus não veio para fazer riqueza nessa terra. A gente sabe muito bem que o projeto de Deus enviá-lo ao mundo foi para mostrar ao mundo, aos pecadores, que era necessário que o homem se voltasse a Deus, porque o homem pecou, o homem se distanciou, o homem se afastou de Deus quando pecou no jardim do Éden. E a gente sabe muito bem que depois que o homem pecou, a morte também veio ao mundo, e devido a isso, o homem estava fadado, levado diretamente ao inferno. Mas Deus, pela misericórdia, enviou seu Filho por amor, para morrer pelos meus e pelos teus pecados. Jesus tinha que passar pelo processo da crucificação. Sem sacrifício na cruz, não há remissão de pecado. Sem o sacrifício de Jesus na cruz, não há remissão de pecado. Por isso Deus enviou seu Filho. João 3,16 diz que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que viesse a crer nele tivesse a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que aqueles homens entregaram Jesus a Pilatos. Pilatos diz: olha, este homem não é da minha jurisdição, leva este homem para Herodes. E Herodes tem uma oportunidade. Herodes tinha muita vontade de ver quem era aquele Galileu. Herodes sonhava em ver e conhecer quem era aquele Galileu, pois a fama deste Galileu, ele rodava, ele ia longe. Na época não tinha meio de comunicação, era somente falácia, era somente divulgação de um para com o outro. Mas os feitos de Jesus era tão notório que chegou ao ouvido de Herodes, e Herodes desejava muito ter uma oportunidade de ter os momentos a sós com Jesus. Herodes desejava ter seus momentos ao lado de Jesus para conhecê-lo pessoalmente, porque não tinha a oportunidade. Só que quando Jesus chega perante Herodes, Herodes queria que Jesus fizesse milagres. Herodes queria ver os milagres que ele tanto ouvia. Herodes queria ver os milagres que tanto desejava, mas foi surpreendido, porque Jesus só faz quando ele quer. Jesus só age quando ele quer. Quando ele não quer, ele não age. Por isso é o nosso Deus. Herodes manda de volta Jesus para Pilatos. A Bíblia diz que Pilatos, ele julga a causa de Jesus. Olha só o que diz no versículo de número 13. Pilatos convoca os principais dos sacerdotes. Olha só que estava lá, sacerdotes. Ele também convoca os magistrados. E olha só o que Lucas destaca. Lucas diz: e o povo, coisa nenhuma. O povo não estava lá de igual. Muitas pessoas, eu quero abrir um parênteses para dizer, sem ofender ninguém, sem ofender a religião de ninguém. Eu não quero ofender com esta mensagem, mas eu quero abrir um parênteses. Ei, se você tem participado de Via Sacra todos os anos para olhar aquele ator fazendo o papel de Jesus, muitas pessoas sentem remorso, muitas pessoas choram, ficando com pena, se lembrando do que Jesus passou. Eu não estou dizendo que é errado Via Sacra, eu não estou dizendo que é errado você participar, eu não estou dizendo que é errado a você não se comover, a não chorar, a sensibilizar. Não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que Jesus veio a esta terra, não foi para você ficar com pena dele. Jesus não quer sua pena. Jesus não quer o teu remorso. Jesus não quer o teu sentimentalismo. Não é o que Jesus quer.
Jesus veio por uma missão. Jesus veio por Deus para salvar a humanidade dos seus pecados, porque se afastaram de Deus através dos seus atos. Jesus, os atos que Cristo fez, não foi para mim nem para você ter remorso. Pessoas que vão à via sacra e choram com pena. Jesus não veio sacrificar-se para ninguém ter pena dele. Jesus veio para cumprir cabalmente aquilo que a seu Pai pediu e determinou para ele. Pilatos convoca, olha só, os principais sacerdotes. Pilatos convoca magistrados e o povo. Talvez você, em algum momento, ao ler a Bíblia, em algum momento ouviu mensagens do Evangelho, em algum momento você pode até ter visto, e pensou assim: rapaz, o povo abandonou Jesus, o povo não quis Jesus. Jesus era minoria, sim, do lado de dentro, porque onde Jesus foi julgado era cercado de muros, e tinha porta onde tinha entrada. Tinha entrada para entrar e participar dos atos que estavam acontecendo. Jesus estava sendo julgado. Do lado dele havia um homem chamado Barrabás, homicida, o homem que havia matado. Auto-periculosidade estava ao lado de Jesus. E quem era Jesus? Quem era Jesus? Jesus, um senhorzinho de 33 anos, fez tudo de bom para o povo. Jesus curou pessoas. Jesus deu vida para as pessoas que estavam mortas. Jesus restaurou vista de pessoas cegas. Jesus alimentou multidões. Jesus só fez coisas boas, mas sabe qual foi o pago? O desprezo daqueles homens covardes, daqueles homens invejosos, doutores, daqueles homens que ficaram com raiva de Jesus porque deixaram de ir às sinagogas para ouvir besteiras. Aquelas pessoas deixaram de participar da sinagoga para seguir Jesus. É por isso que esses sacerdotes ficaram com raiva, com inveja. E todas as formas tentaram, até que conseguiram. Ei, não se assuste, eu estou dizendo que tudo isso é projeto de Deus para mim e para você. Tudo que Jesus sofreu, passou, foi por mim, foi por você. Mas Jesus está do lado de um malfeitor, de um homicida. E tu sabes o que a população pede? Pede para matar Jesus, pede para crucificar Jesus e soltar Barrabás. É por isso que nós sofremos, porque as nossas escolhas são erradas. Nós erramos e escolhemos das coisas. Jesus não te fez nada, só coisa boa, porque você abandonou, porque você deixou Jesus. Por que trocou Jesus se ele não te fez nada, só coisa boa? Jesus é trocado pelo homem chamado Barrabás. Agora não se assuste o que eu vou dizer. Jesus não era minoria. Jesus estava ali no meio, cercado de doutores, magistrados, sacerdotes. E a Bíblia diz que havia um povo, esse povo que estava dentro daquele local, eram só pessoas compradas. Pessoas que foram compradas para estar ali. Eram pessoas que poderiam entrar. Sabe por quê? Porque tinha convite para entrar.
Não podia entrar ali para participar pessoas que eram do lado de Jesus. Só podia entrar quem era dos magistrados. Só podia entrar naquele recinto quem era dos sacerdotes, quem era dos magistrados. Mas, irmão, como é que tu sabe disso? Vou te dizer. Quando João sabe dessa história, João corre para lá. Ele leva quem? Pedro. Ele leva Pedro. Pedro vai junto com João. Só que quando chega lá, João passa direto pela porta dos guardas, porque já conhecia João. João tinha autorização para entrar. Pedro era desconhecido. Pedro não podia entrar para ver aqueles atos. Sabe o que aconteceu? Barraram Pedro na porta. Pedro fica do lado de fora. Sabe o que Deus disse para João? João, volta. Volta e vai buscar Pedro. Porque se Pedro ficar do lado de fora junto com os outros, ninguém vai pressionar Pedro. E Pedro tem que me negar hoje. 3 vezes Pedro tem que me negar. Vai buscar Pedro. E quando pega Pedro, que Pedro entra, primeira coisa que faz, pressionam Pedro. E Pedro diz, eu não conheço. Quando Pedro se afasta e outro pessoal pressiona Pedro, Pedro diz, eu não conheço. E Pedro se afasta para um local mais distante. De repente, outras pessoas pressionam Pedro. E Pedro diz, eu não conheço. Quando Pedro diz, eu não conheço este homem, o galo canta, era um local, um instrumento que era batido em tal horário. Não era animal que cantou, não. Se Pedro fica do lado de fora, a multidão que queria Jesus estava do lado de fora, não pode entrar. É por isso que eu digo que Jesus não estava só, ele estava só do lado de dentro. Porque quando pediram, quem vocês querem? A multidão gritou Barrabás, porque quem gritou Jesus estava do lado de fora dos muros. A multidão era assim, ó, do lado de fora dos muros, gritando pelo nome de Jesus, mas não era ouvido. Não era ouvido o som do nome de Jesus, porque tinha umas muralhas. Eles só escutaram o grito daqueles que estavam dentro. É por isso que o nome de Jesus não foi ouvido. Pode ter até 1, 2 ou 3 que gritaram para soltar Jesus, mas não adiantou. Por quê? Porque o projeto de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus. Por quê? Porque todos os projetos que Deus fez para o homem estavam se cumprindo na vida de Jesus. Jesus é condenado. Pilatos até tem pena. Eu vou usar essa expressão pena. Pode não ser, mas eu vou usar a expressão pena. Pega Jesus e manda dar uma surra em Jesus. Vai lá, leva para chicotear ele. Quando ele voltar todo ensanguentado, as pessoas talvez se sensibilizem, talvez tenha pena, talvez se comova e peça para soltar Jesus e crucificar Barrabás. A vontade deles era crucificar Barrabás e não era Jesus. Mas infelizmente, quando levam Jesus para ser açoitado, segundo a história, diz que Jesus apanhou com um chicote chamado azorrague. Era um chicote feito de arame farpado, com ossos de carneiro na ponta. Levou tanta chicotada que, segundo a história, diz que só corte profundo no seu corpo tinha 460. Eu sei que tem muitos que não gostam de ouvir isso. Muitas pessoas não gostam, acham que isso aí não foi verdade. Foi. Jesus perde praticamente todo o seu sangue quando apanhou. E quando Jesus chega perante Pilatos, perante o sacerdote, perante aquele povo, Jesus estava todo ensanguentado, todo cortado, todo moído. E Pilatos olha para a multidão e diz, e agora? E agora me diz alguma coisa. Eu posso soltar Jesus e crucificar Barrabás ou não?
Pilatos tremeu na base. Pilatos tremeu todo quando ouviu aquele povo gritar: crucifica Jesus. Mesmo todo dilacerado o seu corpo, mesmo todo ensanguentado, Pilatos escuta da boca do povo: crucifica Jesus e solte esse homicida chamado Barrabás. É por isso que a gente sofre, porque a gente escolhe mal. É por isso que a gente sofre, porque as nossas escolhas são más. Mas eu quero vos dizer nessa tarde que ainda há esperança para a tua vida, ainda há esperança para a tua alma, ainda é tempo de você fazer as escolhas certas. Mas eu quero deixar esta palavra no teu coração. Eu vou concluir esta mensagem nessa tarde, dizendo para ti, você que gosta de chorar quando vê essas coisas, mas não muda, não adianta nada. Você que se sente remorso quando vê via sacra, quando assiste filme, quando assiste desenho, fica com remorso e não muda, não adianta nada. Isso é hipocrisia pura. Jesus não quer tuas lágrimas de remorso se você não muda. Jesus quer mudança na sua vida. Jesus quer mudança na tua alma. Jesus quer que você mude. Deixa as práticas ilícitas e se converta a Jesus. É por isso que Jesus veio na terra, para cumprir o propósito e vontade de Deus. Jesus não sofreu em vão. Jesus não foi crucificado em vão. Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. E se você está perdido nessa tarde, Jesus quer te achar. Jesus quer te encontrar agora, meu querido. É a hora de você fazer sua aliança com Deus. Renove a sua aliança com Deus. Deixa a prática do pecado. E se converta dos seus maus caminhos, antes que seja tarde demais. Você está observando que em qualquer momento a terceira guerra mundial pode aparecer aí. E aí? Você está preparado? Vou concluir e fechar. Vós está preparado ou não? Se não tiver, venha Jesus agora. Eu quero te convidar para vir aqui, confessar teus pecados, se converter dos seus maus caminhos. Eu quero orar por você aqui. Eu quero orar por você se você quiser. Pode vir que eu quero orar por você. E você que está me ouvindo, você que está me assistindo agora, se o pecado tem te dominado, é a hora de deixá-lo. É a hora de confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, antes que seja tarde demais. Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai, nessa tarde eu te agradeço, Senhor, pelas pessoas que ouviram poucos segundos no trajeto, pelas pessoas que estão nas suas residências, que achou um pouco chato, mas depois começou a entender o propósito. Que o Senhor venha restaurar estas vidas, Senhor. Venha salvar estas almas, para a glória do Teu nome. E que eles venham confessar o Teu nome como Senhor e Salvador das suas vidas, e deixar as práticas dos prazeres carnais, e se converter dos seus maus caminhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que assim foi exposta aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso.